Daremos início neste instante à palestra Senapad 20 anos com o professor Fernando Whittaker. Bom dia a todos. Em nome da equipe do Senapad, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa comemoração. Esses 20 anos, eu estou no Senapad desde o início, né, assim como algumas outras pessoas aqui, e é um motivo de muito orgulho para a gente ter essa história que a gente tem, esses resultados que a gente tem, que eu vou falar um pouco aqui agora sobre o Senapad, sobre os resultados, sobre aquilo que a gente fez nesses 20 anos. Bom, antes de falar do Senapad, a gente tem que falar do Sinapad, como o professor Pedro falou, né? O Senapad SP faz parte do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, que é o Sinapad, implementado no Brasil pela MCTI, através da FINEP. É um sistema cooperativo com centros geograficamente distribuídos. Atualmente, são 9 Senapads compondo o Sinapad. O Senapad SP é um desses 9 centros, um dos mais antigos, né? Nós estamos com 20 anos aí, desde o início, então, dessa ação integrada pelo Sinapad. Foi criado em 1994 e hoje é um centro ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa aqui da Unicamp. Além do Senapad SP, nós temos 8 outros centros que compõem o Sinapad. Então, é o Senapad do Rio Grande do Sul, lá do CESUP, o CPTEC, que é o Senapad do Clima, em Cachoeira Paulista, o Senapad na Ceará, Universidade Federal do Ceará. Temos também em Manaus, no Senapad no INPA, o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica no Rio, em Petrópolis, o Senapad Minas Gerais, que fica na Universidade Federal de Minas, o NACAD, que é o centro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, por fim, o Senapad Pernambuco. Então, são os outros Senapads que compõem o sistema Sinapad. A missão do Senapad SP é apoiar as atividades de P&D nas áreas de ciência e tecnologia do país, disponibilizar um ambiente de alto desempenho, atuar como centro de excelência em novas tendências computacionais e contribuir para a formação da comunidade científica e empresarial. Então, como é que funciona o Senapad? Como é que o pessoal faz para usar o Senapad, né? Então, nós temos aí alguns procedimentos para abertura de contas e encaminhamento de projetos para poder, para que o pesquisador possa fazer uso efetivo dos equipamentos. Um formulário de solicitação de abertura de conta, um formulário simples, em que o pesquisador coloca algumas informações cadastrais, né? A gente abre normalmente uma conta temporária para que o usuário possa experimentar o ambiente, fazer uma degustação, digamos assim, né? Ver as ferramentas que tem disponíveis, os equipamentos que tem disponíveis, quais são as possibilidades, né, de processamento, para ver se aquilo vai ser útil para a sua pesquisa. E aí, depois disso, é preciso que o pesquisador encaminhe uma proposta de projeto, também um formulário específico e um projeto de pesquisa um pouco mais detalhado. A gente aqui no Senapad não tem como avaliar, né, esse projeto de pesquisa detalhado, se é pertinente ou não. Então, para isso, a gente conta para fazer essa avaliação, né, a gente conta com a colaboração de alguns referis, professores aqui da Unicamp que colaboram com a gente, para os quais a gente encaminha esses projetos de pesquisa detalhados e eles avaliam se é realmente pertinente ou não, e autorizando entre aspas, né, a criação do projeto e a utilização do ambiente. E a gente solicita aos usuários relatórios periódicos, né, por projeto, para que a gente tenha também o feedback, a gente tenha as informações dos resultados que foram obtidos por esses projetos, utilizando os nossos equipamentos. É isso que a gente usa para poder medir, né, a produção, né, que é feita com os equipamentos do Senapad. São esses relatórios em que os pesquisadores reportam seus resultados, suas publicações. Então, alguns números, né? Nesses 20 anos, de 94, os números nós fechamos aqui em agosto de 2014, nós fechamos de 94, o início das atividades do Senapad, até agosto de 2014. Foram 606 projetos de pesquisa atendidos e 1.482 usuários atendidos. É claro que há os projetos têm início, meio e fim, né? Então, ao longo dos anos, os projetos vão sendo iniciados e finalizados. No momento, né, em agosto de 2014, do mês passado, esse dado, nós tínhamos 141 projetos de pesquisa ativos e, associados a esses 141 projetos, 437 usuários ativos no Senapad SP.
O uso dos recursos, né? O Senapad-SP, apesar de ser aqui na Unicamp, apesar de ser o Senapad em São Paulo, ele é um centro nacional, né? Como os demais centros que compõem o sistema Sinapad. Então, nós temos aqui algumas informações, né? Alguns dados sobre a utilização dos recursos ao longo desses 20 anos. Então, essa primeira transparência aqui é por estado. Então, nós temos ou tivemos, né, projetos usando o Senapad-SP ao longo desses 20 anos, projetos de praticamente todos os estados brasileiros. Destaco esse aqui, né, em primeiro lugar, o estado de São Paulo, quer dizer, instituições, né, projetos associados a instituições do estado de São Paulo, de 94 até 2014, foram responsáveis por 41% da utilização dos recursos computacionais, seguidos pelo Rio Grande do Sul com 25%, Minas Gerais com 8%, mas temos aí diversos outros estados, né, que utilizaram e utilizam intensamente. Então, aqui um mapa que dá essa noção, né, de como a gente atende realmente projetos do Brasil inteiro. O uso de CPU por área de conhecimento. Isso aqui é uma informação interessante. A gente tem, né, uma grande quantidade, a maioria dos usuários dos projetos, né, da utilização feita pelos projetos aqui do Senapad, a maioria é da área de física e da área de química. A área de física e química respondem juntas por mais de 90% da utilização dos recursos computacionais do Senapad-SP ao longo desses 20 anos. Tradicionalmente, física e química são áreas realmente que usam, né? Isso não é um fenômeno aqui do Senapad-SP. Computação de alto desempenho em geral, apesar de haver muitas áreas que usam computação de alto desempenho, meteorologia, mesmo engenharia, a genética, né? Ultimamente tem havido bastante utilização da parte de genoma, mas tradicionalmente física e química são os maiores usuários de computação de alto desempenho. E não é diferente aqui, né? Foram 76% de utilização da física e 19% da área de química ao longo desses 20 anos. E aqui também um outro quadro que mostra a utilização por instituição. Então, a gente pode ver aqui que são muitas instituições, né? Aqui enumeramos as principais, aqui, as que fizeram maior uso do Senapad ao longo desses 20 anos. E a primeira colocada ali com 17%, pouco mais de 17%, é a Universidade Federal do ABC. Então, tem alguns projetos lá que usam intensamente aqui os nossos equipamentos. Em segundo lugar, a Unifra, que é lá do Rio Grande do Sul. A USP aparece ali em quarto lugar, né? Terceiro, na realidade, né? Que o terceiro ali é outros. A Federal de Santa Maria, com 7,4%, empata mais ou menos com a utilização da Unicamp. A Unicamp tem ali 7% de utilização ao longo desses 20 anos, foram projetos aqui da Unicamp. Inclusive, a gente tem hoje presentes aqui, mais tarde vai haver a palestra, né, do pessoal da UFABC. O professor da UFABC vai fazer uma palestra sobre alguns resultados que ele obteve no seu projeto utilizando o Senapad, e também da Universidade Federal de Santa Maria. Então, duas das palestras de usuários que nós vamos ter são dessas instituições que utilizam bastante aqui o Senapad. São grandes usuários nossos aqui. E temos aí diversas outras universidades, né? Tem todos aqueles estados, né? Essas universidades nós temos aí, Universidade Federal do Ceará, de Pelotas, Unesp, Pernambuco, Uberlândia, Juiz de Fora, Federal da Paraíba, do Maranhão. Temos aí universidades de todo o país usando o Senapad hoje e nesses 20 anos. Produção científica. Como eu disse, né, a gente tem aquele relatório, né, que a gente pede aos usuários que encaminhem anualmente um relatório, para que a gente tenha para que a gente possa saber quais são os resultados que foram obtidos com a utilização dos nossos equipamentos. A gente pede aos professores, aos pesquisadores que citem o Senapad em seus artigos quando os resultados foram obtidos com processamento em nossos equipamentos, e solicitamos nesse relatório que essa informação seja passada para a gente. Então, a gente tem os números aqui, que são, desde 94 até agosto de 2014, foram 56 revistas nacionais, 1.236 artigos em revistas internacionais, 6 livros nacionais, 8 livros internacionais, congressos nacionais 861 e congressos internacionais 446. Se a gente somar tudo isso daí, a gente tem 2.613 publicações, né, das quais o Senapad foi citado ao longo desses 20 anos.
também a gente solicita aos projetos, né, aos responsáveis pelos projetos, que nos informem quando houve defesa de tese de mestrado e doutorado de pesquisadores associados a esse projeto. Também é um indicativo bastante importante. E a gente teve aí, ao longo desses 20 anos, 160 teses de mestrado e 140 de doutorado defendidas por integrantes de projetos que utilizaram o Senapad ao longo desse período. Nós temos aqui algumas ferramentas, né, algumas maneiras, né, do usuário, porque a gente, além de fornecer as máquinas, a gente também dá suporte e consultoria. Muitas vezes o usuário não basta ter acesso à máquina, ele precisa ter informações e orientações, e precisa de ajuda para compilar programas, precisa, enfim, de suporte para poder utilizar o ambiente da melhor maneira. Isso é feito através de 2 endereços eletrônicos, né? consulte@senapad.unicamp.br e o suporte@senapad.unicamp.br. E aí a gente divide mais ou menos o tipo de serviço, né? Quando são informações que o usuário precisa a respeito de uso geral do ambiente, sistema de filas, etc., é o primeiro e-mail lá de consulte. E o suporte é informações mais relativas a acesso de equipamentos, instalação de programas e performance de programas e coisas desse tipo. Mas aí as coisas acabam meio que se misturando, né? A equipe é pequena, então muitas vezes a gente recebe uma solicitação em um e-mail e encaminha para o pessoal que toma conta do outro, ou então todo mundo toma conta de tudo. A coisa é bem integrada nessa parte do suporte que a gente dá aos usuários. E também a gente mantém um registro disso, né? De 1994 até agosto de 2014, foram 9.777 consultorias, ou seja, 9.777 e-mails que a gente enviou aos usuários, esclarecendo alguma dúvida ou ajudando o usuário em alguma questão para que ele pudesse resolver o seu problema. Também a gente tem uma agenda de treinamentos. A gente sentiu que isso era uma demanda, né, que havia, né, computação de alto desempenho. Você tem algumas ferramentas de programação, por exemplo, e mesmo de utilização do ambiente, né, no Linux, no caso. Nossos ambientes são todos baseados no Linux. Então, a gente identificou que havia essa demanda por parte de muitos usuários em relação a alguns treinamentos que são relativos a ferramentas de utilização comum, né, em ambientes de alto desempenho. Tem os treinamentos de introdução ao Linux, introdução à linguagem C, introdução a Fortran, MPI e OpenMP, que são as bibliotecas de paralelismo, né? Message Passing Libraries, né? Que são as ferramentas para você fazer a paralelização efetiva do seu código. E temos também aqui introdução ao SAS e SAS Programação, um pacote estatístico com outras ferramentas bastante interessantes. A gente tem aqui um treinamento que a gente ministra desse pacote. De 94 até agosto de 2014, foram 420 treinamentos, com um total de 5.378 participantes. Falar um pouco sobre o nosso parque computacional. Basicamente, nós temos ambiente IBM e o ambiente SGI. Né? Temos uma storage NetApp aqui de mais de 100 tera, e alguns servidores, né, de e-mail, web, etc. Né? Mas o grosso, todo o processamento é feito nos ambientes IBM e SGI. Eu vou falar um pouquinho sobre esses ambientes, que são os ambientes que a gente tem disponíveis hoje. Primeiro aqui o SGI Altix ICE 8400LX. Esse equipamento foi adquirido com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Sinapad, né, dentro do contexto do projeto Sinapad. São 32 nós interconectados via InfiniBand, né, rodando Linux, e cada um deles tem um desempenho teórico de 160 flops e 2 processadores 6-core 5680 da Intel. Cada nó tem 36 GB de memória RAM. Nessa máquina também tem alguns nós que são nós que a gente instalou em parceria com a Faculdade de Engenharia Mecânica, do professor William, que é projeto do FAPESP, jovem pesquisador. Ele conseguiu algumas máquinas, a gente integrou essas máquinas aqui ao nosso ambiente, e essas máquinas são 12 nós, que têm a configuração individual de 400 gigaflops performance para cada uma, são 2 processadores Intel Xeon com 10 core cada um, 64 GB de memória cada uma dessas máquinas, né? Então, 12 nós integrados nesse ambiente ICE. Aí a gente tem algumas outras máquinas da SGI, um pouco mais antigas, as SGI Altix 1350 e 450. Todas elas também rodando Linux, todas as máquinas 64 bits, né? Não dá para fazer computação de alto desempenho com máquina de 32 bits.
A SGI Altix 1350, que é mais antiga um pouco, foi adquirida com recursos da FAPESP. São 4 nós com 16 processadores de 1,5 GHz, processadores Itanium 2, uma arquitetura de processadores bastante rápida, né, para processamento de alto desempenho, cada uma delas com 64 GB de memória. E alguns outros nós, 4 processadores com 8 GB de RAM e um nó com 2 processadores de 1,5 GHz, 12 GB. São máquinas usadas mais para compilação, submissão, né? Então as máquinas que realmente fazem o processamento são aquelas máquinas mais parrudas ali, né? Os 4 nós com 16 processadores e 64 GB de RAM cada um. Como eu disse, esses equipamentos foram adquiridos com recursos da FAPESP. E temos também, né, uma expansão dessa máquina, que é a SGI Altix 450, que foi adquirida com recursos do MCTI, né? Então tem algumas máquinas bastante poderosas. 2 nós com 22 processadores, da série 9000, 1,6 GHz, 88 GB de RAM. Temos um outro nó com 144 GB de RAM, também 22 processadores. E um terceiro nó bastante poderoso, que é um nó de 22 processadores com 176 GB de RAM. Completando aqui o ambiente computacional, nós temos as máquinas IBM, que foram adquiridas com recursos da FAPESP em 2010. São 40 nós SMP, modelo IBM P750. Cada máquina dessa tem 4 processadores PowerSet, 32 cores e 128 GB de memória. Total dessa máquina, consolidando todos esses 40 nós, são 1.280 cores, 5 TB de memória e a capacidade teórica de processamento de 37 teraflops. É a nossa máquina mais poderosa. Nessa máquina também, né, junto com esses nós P750, foram adquiridos também 6 servidores x86 com placas NVIDIA Tesla M2050. Cada máquina aí com 24 GB de memória, para a gente fazer algumas experiências também mexendo com as GPUs. A equipe é uma equipe pequena, né? O Senapad sempre foi uma equipe bastante enxuta. A coordenadoria, o professor Dr. José Augusto Quinelato, que falou aqui agora há pouco. O Diego toma conta de toda a parte administrativa, supervisão técnica da Ana Seixas. A equipe de suporte a sistemas sou eu, mais o Maurício, o Rafael Quaglio e o estagiário Marcelo, que está ali operando, a central de mídia. E no suporte a usuários nós temos o Carlos Rebolo, que ele é parcial, o tempo dele é parcial no Senapad e no projeto Biota, ele trabalha também no projeto Biota. O Marcelo Falsarella, que está no projeto de Bioinformática da Unicamp. E o Ricardo Kissel, que é também o responsável por toda essa parte de instalação, de compilação, é o nosso expert aí em parte de paralelismo, né? De toda a parte de paralelismo, ele é que é o papa, digamos assim. Uma foto aqui da equipe, a foto recente, de junho de 2014. E um contato aí, nossa página, tem o Facebook, o Twitter, está tudo a partir da nossa página. A gente tem os links todos para essas ferramentas, né, de comunicação que a gente tem com os usuários. Bom, agradecer a presença de todos.